Já. Bah, gurizada, pensa que massa seria se a gente tivesse um podcast. Vai, ia ser legal mesmo. Pô, ia ser bem da hora. O que a gente vai fazer agora mesmo? A introdução do podcast Atualizando o Objetivo, patrocinado pelo Sistema de Edição. Qual que é o seu nome desse episódio? Marcas da Guerra. Então, pessoal, estou aqui com o Milton. Ele serviu na Força Aérea Brasileira e ele vai estar aqui respondendo algumas perguntas para nós. Então, a primeira pergunta: como você definiria o que é guerra e por que elas ocorrem? Olha, a guerra é algo estúpido, né? Como já tem uma música lá nos anos 80 do conjunto Country Club, que ele é inglês, e o nome da música é War Stupid, ou Stupid War. Não é muito, o inglês não é minha praia. Mas é algo que acontece porque, né? Às vezes tem uma coisa que é histórico, né? É algo que aconteceu lá atrás e alguém resolve pegar para si agora. Mas normalmente ela tem um cunho político, né? E também econômico. Então alguém que queira, seria assim uma palavra bem comum, se prevalecer com relação ao outro. E isso nós temos alguns exemplos modernos, né? Recentemente agora está ocorrendo a guerra na Ucrânia. Inclusive eu falei com um amigo meu ontem que esteve aqui, que ele mora em Portugal. Eu estava em Pinhalzinho ontem. Ele disse que toda a Europa apoia a Ucrânia. A gente também não tem como dizer assim com perfeição hoje, né, o motivo exato, né, mas a gente sabe que é questão de território, que a Rússia quer pegar de volta seus territórios que já foi seu lá quando era a antiga União Soviética. Tivemos uma outra que foi em relação ao petróleo, né, que foi nos anos 90, foi a Guerra do Golfo, que o Iraque invadiu o Kuwait, né, que é um país muito pequeno. Tivemos em 82, o ano que eu servi, a Guerra das Malvinas, que a Argentina estava, no caso, solicitando de volta uma ilha, né, que é a ilha Falklands para a Inglaterra, Malvinas para a Argentina, né? Então eles tomaram essa ilha e acharam que não ia acontecer nada, e os britânicos vieram e retomaram. Então são coisas que às vezes o pessoal de alta patente, né, ou um presidente, o pessoal lá de uma cúpula resolve tomar algo, e quem acaba pagando o pato ou os pecados normalmente é o jovem, né? É a população. O que está no campo de batalha. É o que está no campo de batalha. Claro que hoje é diferente de anos atrás, mas mesmo assim, essa da Ucrânia aí a gente viu que foi algo bem, está sendo no início algo bem de guerrilha, né? Inclusive nós tivemos aí alguns brasileiros no início que foram para lá, que às vezes o pessoal brinca de guerra aí nesses clubes de tiro e coisa e tal, acha que é só vir ali, puxar a arma e dar tiro e tal. E nós tivemos que a Ucrânia no início começou a contratar mercenários, né, e aceitar voluntários no seu exército. Então a gente viu que o pessoal foram para lá, tem uns que pereceram, infelizmente, outros voltaram ou deram depoimento antes de morrer, dizendo que estavam muito com medo, né? Então quando a gente está no lado de cá e assiste a televisão e um filme, né, muito bacana, né? Bah, que bacana, dar tiro, receber medalha. Mas na hora do vamos ver, realmente é diferente, né? A gente percebe isso, não é bem assim como a gente às vezes assiste num filme, né? Uhum. E, em sua opinião, quais foram as maiores marcas deixadas pelas guerras? Olha, infelizmente ou felizmente, aí algumas
algumas coisas, como é que eu vou dizer, a modernidade, ela vem junto, né? Por exemplo, assim, ó, lá na Primeira Guerra Mundial, o avião no início, a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918. O avião, conforme a nossa história, ela é baseada no Santos Dumont, né, que foi em 1907, 1906, não me lembro, que o avião fez, o 14 bis voou. Né? Então, em 1914, era apenas 7 anos após a invenção do avião, ele já foi utilizado. Mas ele era utilizado como ponto de observação. 2 anos depois, já tinha sido instalado metralhadora. Então, o que acontece com isso? Então, com o avanço das guerras, as pessoas também pesquisam, né? Entram em coisas para tentar, no caso, para tirar proveito, né? Para poder melhorar o seu desempenho, e acaba também depois trazendo benefício, entre aspas, né? Mas são coisas criadas na guerra. Por exemplo, assim, outra coisa, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Os rádios, né? Os rádios tiveram que ser adaptados, criado as válvulas, né? Para poder pegar longe. O radar foi uma coisa que foi muito desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial. A chegada do homem à Lua em 69, né? Em 69 o homem pisou a Lua, mas houve todo um programa espacial antes. Esse programa espacial, ele foi resultado das pesquisas dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, que existiam 2 bombas, né, muito poderosas, que era V1 e V2. Então, assim, ó, quando a Alemanha se rendeu para os Estados Unidos, a metade dos cientistas alemães, a metade foi parar na União Soviética, né, que hoje é a Rússia, e a outra metade foi parar nos Estados Unidos. Esses caras aí tiveram, como é que se diz, foram perdoados, né? Porque vieram para o time deles. Vieram para o time deles e transferiram essa tecnologia pro lado americano e soviético, que foi depois, que foi o que aconteceu. Porque assim, ó, em questão de tecnologia aviônica, principalmente, os primeiros motores a jato, né, que antes era só a pistão a hélice. Então, Inglaterra, Estados Unidos estavam engatinhando e a Alemanha já estava na frente. Tanto que o primeiro caça a jato a entrar em operação na Segunda Guerra Mundial foi alemão, né? É o ME-262, que foi o primeiro caça a reação, né, no caso. Então, no final da guerra, então as coisas assim, ó, foi usado na guerra, né? É uma coisa maligna no caso, mas que posteriormente, com a chegada do homem à Lua, teve o seu benefício. Então, o próprio submarino também, né? Então, e por aí afora vai. As maneiras da saúde, né? Então, são coisas que tiveram que melhorar o seu desempenho em função para poder botar o soldado mais cedo para ele voltar para o fronte de batalha, né? Que depois foi utilizado para nós aqui, para a humanidade. Mas se tu pegar assim o primeiro objetivo era maligno, né, no caso, né, maléfico, né, Pedro? Então essas consequências elas são positivas e negativas. É claro que ninguém quer pegar algo nós tivemos ali, tempo atrás eu estava lendo também, Pedro, assim, ó, o que o Mengele, que foi um médico alemão, né, nos campos de concentração, que fez horrores de tortura com as pessoas, me parece que eu estava lendo esse tempo, a gente também não sabe se tudo é verdade, né, a gente lê e a fonte vem dali, né, que tem coisas que ele fez naquela época, experimentos, né, só que ali o experimento era na base do venha cá que eu vou fazer contigo, né? Tu não tinha a dizer não quero, não, tu vai cobar e deu. Né? Então teve coisas que
em questão de genética do ser humano que foi feito anos depois, né? Então... São coisas positivas para a humanidade feitas por um motivo ruim. Exatamente, que depois se tiraram, no caso, se tiraram proveito, né? E por aí afora vai, né? Então, nós tivemos aí essas inúmeras coisas aí que, infelizmente, o pessoal às vezes brinca, né? Brincar de guerra é uma coisa, né? Mas realmente o que acontece é que normalmente daí quem sofre mesmo é a população, né? População civil, né? E quais foram os maiores avanços para a humanidade que ocorreram por causa das guerras? Um eu já citei, né, Pedro, que foi o motores a reações, né? A reação, o avião mesmo, né? Então, se você pega lá 1906, 1907, que foi o 14 bis que voou, que era um avião de seda, né, ao redor. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aviões já eram de lona ao redor, né? Depois passaram a ser alguns de madeira, depois começou a vir a chapa de alumínio, né? O avião como transporte de passageiro também, que só começou ali depois, na década de 20. Então, foi isso, né, que com certeza, e a própria desenvoltura, né, a hélice, depois hoje é a jato, né, coisas que lá nos anos 30, quando a pessoa viajava de avião de um continente para o outro, do continente americano para o continente europeu, ele tinha que ir de hidroavião, que é aquele avião que aterriza na água, né, ou anfíbio, né, tanto faz como tanto fez, porque tinha que fazer inúmeros reabastecimentos no mar, né, tinha as estações lá com navios, essas coisas que faziam isso. Então hoje não, né, hoje você embarca aqui e desembarca lá tranquilamente. As cabines pressurizadas também, né, antigamente não era assim, então essas coisas, então os avanços vêm, né? Eu acho que a segunda e a terceira, mais ou menos, acho que ficou meio... Acho que a gente, mais ou menos, eu respondi meio igual, né, Pedro? Mas assim, então, a questão de espionagem, né, todas essas coisas aí, hoje nós temos essas vantagens hoje de coisas que aconteceu lá atrás, né? Sim. Então, para nós finalizar a entrevista, fazer uma pergunta bônus. Para você falar um pouco como foi a tua experiência na aeronáutica e qual foi uma das maiores lições que você aprendeu com essa sua experiência. A experiência foi boa, né, Pedro? A gente saiu de casa com 18 anos, eu tinha. Apesar que eu já tinha estudado em escola agrícola, né? Tinha ficado 3 anos fora de casa. Daí fui lá servir na Força Aérea Brasileira, na base aérea de Santa Maria. A experiência que a gente aprende a se virar, né? Tinha 18 anos para 19. E a gente também, como todo jovem, a gente imagina uma coisa, chega lá, é bem diferente, né? Não é bem como a gente vê, às vezes a propaganda é muito enganosa, né? Inclusive, uma vez eu vi um vídeo de um soldado do exército aí, o cara imitando a propaganda, né? Quer uma vida de aventura, se alista nas Forças Armadas, estava ele lá carpindo lá. Então, mais ou menos, o início foi assim, né? Então, a gente aprendeu algumas coisas. Nos mentiram também, né? Algumas coisas a gente que eu servi numa época que nós tivemos o nosso presidente da República era o general João Batista de Figueiredo, foi na época do regime militar, então a censura era muito grande, e então a gente tem umas coisas que a gente só descobriu anos mais tarde, ou até recentemente, que não era bem assim como a gente esteve lá, né? Mas o bom mesmo foi que a gente aprendeu a se virar, né? Muito novo, a ter responsabilidade. E o que eu trouxe de lá foi a parte disciplinar. Para quem foi meu aluno no colégio sabe como é que é, né? A gente até nos treina aí, precorizado, que treina com a gente, aí às vezes os caras chamam lá, parece um sargentão ali, não sei o quê. Então. Mas, infelizmente, isso aí veio comigo, eu não consegui tirar, né? Então, mas foi assim um período que fiquei exatamente um ano. E não me arrependo também de ter ido, foi uma coisa que porque naquela época era assim,
dificilmente as pessoas escapavam do serviço militar, porque nos anos 80, 70 e final dos 60 existia a tal da Guerra Fria, né, que era entre Estados Unidos e União Soviética. Então, dificilmente a pessoa escapava do serviço militar. Então, eles queriam que a gente, né, fizesse, quanto mais tivesse. Tal. E tinha para isso também. O investimento era muito grande nas Forças Armadas. Hoje, ao contrário, né, graças a Deus, o investimento é maior na educação, na saúde, em outras áreas, e nas Forças Armadas tem menos. Então, na época lá, a gente, né, quando eu fui fazer o alistamento, fazer o exame de saúde, eu pedi, não, eu quero servir e tal, né? Pois, faz coisa de piazada, né, Pedro? Sim. Mas foi legal, cara, foi bom, né? Então tá. Muito obrigado pelo seu tempo. E é isso. Tamo aí. Qualquer coisa, tamo aí. Deixa eu só... Pedro, eu vou te mostrar, então, a diferença. Eu vou te mostrar o primeiro avião a jato que entrou em combate, ok? Pode ser. Dá uma pegada aí. Eu vou trazer. Então, Pedro, ó, só para te mostrar a evolução, né? Esse é um avião da Primeira Guerra Mundial, né? Era um biplano, gabine aberta, ó, o piloto ali ficava aberto e tal, né? E era todo enlonado, era de lona. Então, tu imagina o cara levar um tiro ali, não tinha o que... Tava. Então, esse aqui, então, é o avião que foi o primeiro avião a jato, né? A reação a entrar em combate, é o ME-262, né? Ó, ele, 2 turbinas, né? E quando ele entrou em combate, já estava no finalzinho terminando a guerra. E esse aqui, então, é um jato hoje, um jato atual, né? Que é um FA-18 Hornet, da Marinha Americana. Ele é Olha a diferença, então, né? Isso aqui, naquela época lá da Segunda Guerra, tinha que ter um avião com 4 motores para levar esse armamento que esse avião voa, né? E esse aqui, que esse avião voa, que esse avião leva, né? E esse aqui, com um caça só, o cara leva tudo. Então, isso é uma evolução que nós temos, né? Só para você entender, para nós ilustrar aquilo que a gente falou. E o tamanho dele aqui, ó, ele é todo... Os 3 aqui eles são na mesma escala, né? Então, 1 por 72. Então, ó a diferença. Esse, né? Olha o tamanho desse e olha o tamanho desse. 2, né? Ó, ele 2 turbinas, né? E quando ele entrou em combate, já estava no finalzinho terminando a guerra. E esse aqui, então, é um jato hoje, um jato atual, né? Que é um FA-18 Hornet, da Marinha Americana. Ele é Olha a diferença, então, né? Isso aqui, naquela época lá da Segunda Guerra, tinha que ter um avião com 4 motores para levar esse armamento que esse avião voa, né? E esse aqui, que esse avião voa, que esse avião leva, né? E esse aqui, com um caça só, o cara leva tudo. Então, isso é uma evolução que nós temos, né? Só para você entender, para nós ilustrar aquilo que a gente falou. E o tamanho dele aqui, ó, ele é todo... Os 3 aqui eles são na mesma escala, né? Então, 1 por 72. Então, olha a diferença. Esse, né? Olha o tamanho desse e olha o tamanho desse, né? Então, como as coisas mudaram também com relação ao tamanho. Isso aí, Pedro. Então aqui está a comparação melhor dos tamanhos dos aviões. Bom, então a primeira pergunta sobre o nosso podcast sobre a guerra seria: o que você definiria como o que é a guerra e por que ela ocorre? A guerra, antes de tudo, ela é a incapacidade de diálogo. Ela é a solução bruta de algo que deveria ter persistido. Há uma conversa sobre a guerra em relação a quando ela é justa.
E o Brecht dizia, o Bertolt Brecht, que a única pessoa que pode decidir se uma guerra é justa é a mãe do soldado morto. Se a mãe do soldado morto disser que aquilo é justo, isto é, que a perda do filho ela foi justa, aí a gente poderá entender um pouco mais do que significa ali a justiça. Ela não é uma obrigatoriedade, mas ela é uma presença na vida humana. Existe um clássico livro que vale passear e estudar, que é uma conversa entre o Freud e o Einstein. É uma correspondência entre eles. E o livro se chama Por que a Guerra? É um livro pequenininho, são cartas que o Freud escreve para o Einstein e o Einstein escreve para o Freud. E o Einstein escreve ao Freud, ele que lidava com a física, se o Freud achava que um dia não haveria mais guerra. E o Freud, ao perguntar isso, acaba respondendo não, sempre haverá guerra. Aí o Einstein não se conforma, ele diz, mas e se nós estabelecemos uma convivência mais pacífica? E o Freud diz não. Faz parte da nossa ação, a brutalidade, a força destrutiva, que o Freud chamava de tanática. Por isso, se a gente quiser pensar mais sobre isso, tem que ler um livrinho, que é uma carta entre o Freud e o Einstein, chamado Por que a Guerra? Por que a guerra? Vou anotar para ler. Isso vale, porque são dois homens ultra inteligentes, um que criou o mundo da física contemporânea e o outro que criou o mundo da mente contemporânea. Segunda pergunta que temos era quais foram as maiores marcas, as maiores consequências deixadas pelas guerras? Elas têm dados que a gente, curiosamente, entenderia como um efeito não intencional, que é positivo. Avanço tecnológico, capacidade de melhoria de estruturas de comunicação, medicamentos que não viriam à tona, não foram necessidade de colocar as pessoas aptas de novo no combate. Então há toda uma resultância dos momentos horrorosos que acabam tendo efeitos que mais atrás beneficia. Claro que isso não significa que então a gente deve fazer guerras para que haja o avanço, mas esse é um efeito. O segundo efeito é o fato de que nós, quanto mais a guerra preparamos, mais temos de nos preparar para ela. Há uma antiga frase que o comando dizia, que é em latim, si vis pacem para bellum. Então, se você deseja a paz, prepare-se para a guerra. Então, nós utilizamos a ideia de conquista, dominação e guerra com muita facilidade, até no mundo empresarial, organizacional, ou no mundo do esporte. Você diz, hoje vai ser a grande batalha no campo entre os dois times, vocês estão preparados para a guerra. Então, é toda uma linguagem bélica que começa no esporte. Por isso que algumas escolas, pelo país afora, não fazem mais esportes competitivos no campo da formação, mas os esportes cooperativos, os jogos cooperativos, em que, vou te pegar um exemplo menor, há uma diferença entre uma deliciosa partida de futebol, em que a intenção é vencer a outra pessoa, e uma partida de peteca, em que o gostoso é não permitir que ela caia, em que você não vence alguém. Não existe vitória. A vitória está em não deixar a peteca cair. Então, esse tipo de mentalidade ele pode sim ser trabalhado pouco a pouco. E o bom que você falou no primeiro efeito lá, que justamente seria a nossa terceira pergunta, quais foram os maiores avanços proporcionados pelas guerras? Nos 100 anos mais recentes, a medicina avançou imensamente na capacidade de produção de antibióticos, de estruturas de reposição de partes do corpo em função daquilo que é a dilaceração, portanto, na área de órteses e próteses de avanço. Por outro lado, também, a miniaturização de vários equipamentos para que eles pudessem ser melhor transportados. Então, há um resultado que a gente diria, poxa, que bom. Depois das grandes guerras, especialmente da Segunda Guerra, nós tivemos uma exuberância tecnológica. É verdade, o custo foram 55 milhões de pessoas. Então a grande pergunta sempre não é o que a gente ganhou, é se valeu ter ganho. Se o preço foi justo. A gente tem que perguntar de novo para a mãe do soldado. Certo? Certo. É isso. É isso. Muito obrigado. Obrigado, viu?
dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o grupo do Marcas da Guerra, do itinerário do SAS, que é o itinerário dos antigos, os clássicos esquecidos, né? Esse itinerário propõe a gente fazer podcasts, como vocês puderam ver as outras turmas fazendo também, as pessoas da turma. O nosso podcast é sobre a guerra, nosso grupo é a Marcas da Guerra. Então, nós iremos debater um pouquinho e chegar a uma conclusão do que é mais ou menos a guerra, como ela se origina, né? Vocês já puderam ver um pouquinho durante as entrevistas, né? Que as pessoas têm opiniões, tipo assim, talvez um pouco mais abrangentes ou às vezes mais incisivas sobre a guerra. E meu nome é Armando Ariza. Meu nome é Arthur Hoffman. Meu nome é Pedro Braga Artigas Amaral. Exatamente, esse cara ali é o The Flash, como vocês puderam ver, que ele tá Era pra vai tudo rápido. falar o nome inteiro? Não precisava, pode ser assim mesmo. Então, o nosso grupo, né, falando em geral sobre a guerra, né, é muito bom a gente abordar o que é a guerra no geral, né. E eu não sei vocês, mas eu concordo bastante com o que o nosso querido Cortella disse durante a entrevista. A guerra, ela é tipo assim, meio usando usar força bruta para resolver aquilo que não foi resolvido no diálogo, por exemplo. Porque você olha para bastante questões políticas, sempre tem aquela parte geral por detrás, assim, de vamos tentar resolver aqui acordo, essas coisas. Só que depois pode acarretar de uma guerra. Não consegue se resolver na política. Assim. Eu acredito que isso acontece, mas não sempre, né? Por exemplo, o caso da Ucrânia. Eu não acho que ele tenha tentado convencer eles a dar o território pra ele. Eu acho que foi... Não isso, mas que, por exemplo, a negócio da Ucrânia, né, foi por causa que a OTAN queria a Ucrânia junto, né? E daí, primeiro teve algumas negociações, só que acontece que como as negociações não andaram pra nenhum lugar, a Rússia começou a invadir, né? Só que foi... demais, né? E, como tu disse, sempre é o que não foi resolvido com a fala, mas com o motivo de conseguir algo em troca da guerra. Uhum. Nem que seja territórios ou alguma informação também. E daí outra coisa, né, daí eu gostei bastante de uma coisa, vou puxar de novo a entrevista do Cortella, né, como exemplo, que ele falou sobre a guerra ser justa, né? Ele falou lá que daí, como que a gente pode saber se uma guerra é justa? Tipo assim, daí, qual que vocês acham a opinião dele? Vocês lembram ainda a frase que ele usou para descrever? Eu não lembro a frase Pergunte exata, à mãe mas... do soldado morto. Ele falou que se você quer saber se uma guerra é justa, pergunte à mãe do soldado que morreu se ela acha que a guerra foi justa. Se ela acha que a morte do filho dela foi justa. Se ela falar que sim, então a guerra foi justa, né? Eu acho que a resposta dela provavelmente nunca seria sim, né? Então eu diria que nenhuma guerra é justa. Até porque se você está na guerra, você quer ganhar, você não vai seguir um tipo de regra pra... Isso é enquanto você engraçado, tá né? na Porque guerra. existem regras, né, de guerra. Assim, por exemplo, existem armas que são proibidas de usar na guerra, né? Tipo, atualmente é proibido usar bombas nucleares, né? Em guerras, onde você pode receber retaliação mundial. Eu sei que é proibido usar armas biológicas e tem um tipo de bala específico que é proibido usar. Tipo de Uma bala? bala que ela se despedaça. Não tinha a menor Que ideia. ela se despedaça daí. Ela também são essas três coisas, elas categorizam como crimes de guerra. Também é crime de guerra você torturar prisioneiros e é crime de guerra você tipo usar a bandeira branca como se render. Só que daí quando tipo as pessoas chegam mais perto pra vir pegar, você pega e aí tipo fala um trolei e começa a tirar. Isso é crime de guerra. Por algum motivo existem essas coisas chamadas crime de guerra, tipo, não faz sentido mesmo, né? Você tá numa guerra, tu tá lutando pra ganhar, mas tu tem que respeitar algumas regras. E, por exemplo, se você não cumpre essas regras da guerra, o que seria a penalidade?
É que daí quando alguém, tipo, os países têm um acordo que se alguém não cumpre uma dessas regras, ele está sujeito à retaliação de todos os países. Tipo, mesmo aqueles que não estão, tipo assim, na guerra, eles têm dever de meio que entrar junto agora, por causa que aquele país cometeu um crime de guerra. É, mas eu acho que isso não aconteceria, provavelmente. Ainda mais dependendo do Eu país, também né? acho que não, mas... Tipo, tem uma Rússia e ela faz isso. Quem que vai meter a mão? Todo mundo vai ficar quieto. Pô. É, Tipo, se for um verdade. país pequeno, sei lá, Argentina. Aí beleza, É né? que a Pô. Argentina não é país pequeno, Não, né? é País pequeno, tu pega, mas- tipo, sei lá, Yugoslávia, Ah, não, calma lá. Mas, tipo, Lituânia. eu digo, pô, tu vai comparar uma Argentina com uma Rússia na guerra? É um país pequeno, pô. Nesse sentido. Qualquer país é pequeno comparado com a Rússia. Pô. É, tem isso também. Só que, tipo, um Brasilzão grande. Tá certo, tá certo. Pedrinho. A segunda coisa que daí acho legal a gente debater também, né? É quais são, tipo, os motivos que originam, assim, a guerra, né? Que a gente viu bastante que falam que guerra geralmente se origina por questão territorial, não sei assim, é da Rússia aqui agora, que não é, ela não se originou pela questão territorial, mas tipo, tem bastante envolvido, né? Porque a Ucrânia é um ótimo território e a Rússia não quer deixar eles ir pra OTAN, né? Então, bastante parte política também envolve guerra, tipo assim, a parte por detrás dos panos, né? O que causa ela, né? O que motiva os países a guerrearem, né? Países, reis, né? Eu acho que isso é uma das poucas coisas que não mudou muito da antiguidade pra cá. Tipo, acho que quase sempre foi muito questão de território, de política, de relacionado ao monetário, coisa do tipo. Isso não mudou muito. Isso praticamente é a mesma coisa hoje em dia. Eu acho que. Eu também acho que não mudou muito, mas, por exemplo, sempre vai ser por causa de algum desentendimento. Ou pra ganhar alguma coisa em cima da guerra. Esse negócio de ganhar coisa em cima da guerra, né? É bem estranho pensar, porque a guerra do Vietnã, né? Guerra do Vietnã era os Estados Unidos versus Vietnã do Norte. Só que daí os Estados Unidos, depois de um tempo, pegou e começou a vender arma pro Vietnã do Norte, dizendo assim, né? Tu ia lá, os caras chegavam assim, com um montão de arma e tu via que elas eram fabricadas nas mesmas fábricas que eram as armas dos soldados, assim. Os Estados Unidos começou a lucrar, né? Ele viu que era mais lucrativo tu vender arma pros dois lados. Então, Voltando a falar, tipo, sobre tu ter um objetivo por trás, ganhar alguma coisa, eu acho que isso só não se encaixa muito, pelo menos, tipo, em questão de território, dinheiro, essas coisas, quando é uma guerra religiosa. Tipo, que nem acontece muito na Palestina, esses lugares as por causa... cruzadas, por exemplo. É, também. Só que cruzado tinha objetivo, né? Que era As reconquistar... cruzadas ainda que era território, né? Tipo, É, mas tipo, uma guerra hoje em dia que seja de... com esse lado da religiosidade. Hoje em dia é muito mais pra matar o outro do que pra ganhar alguma coisa em cima disso. sim. Tu vê bastante os atentados terroristas, né? Dizendo assim, também. cara, quanto motivo pra guerra isso já não poderia ter, né, feito? Porque tu pega, por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Mataram um político e isso, tipo, deu estopim, né, pra Primeira Guerra Mundial. Tudo bem que eles já estavam com bastante tensão envolvida ali, mas Segunda Guerra Mundial foi quando invadiram o país. É um motivo bom, né? Só que daí tu pega, cara, em 11 de setembro, por exemplo, pensa, os caras jogaram 2 aviões que destruíram um prédio mais importante do mundo da época. Era um motivo que mais que suficiente para os Estados Unidos começar uma guerra ali, né? Só que hoje em dia a gente não vê guerras em larga escala acontecendo por motivos assim. Me lembrei de uma coisa sobre o atentado do 11 de setembro, que foi... que tem tipo... Ai, como é que é a palavra? Teoria da conspiração, dizendo que foi os próprios Estados Unidos que jogaram um avião pra começar uma guerra.
Eu não lembro onde eu ouvi isso. Talvez tenha sido na aula do André, mas eu não tenho certeza se foi ele que falou. Mas eu acho, eu me lembro disso. Isso é tão estranho de se pensar pra, tipo, sei lá. Pedro. Vocês acham que qual motivo seria necessário para desencadear uma guerra de grande escala hoje em dia? Eu acho que a questão Eu da acho que Rússia, só ali já... Acho que só uma bomba nuclear. Acho que uma bomba nuclear Mas precisaria eu acho que uma hoje em bomba dia. nuclear é demais pra ser do nada, assim. Não nada, mas por exemplo, Ah, entendi o que tu quis dizer, entendi. eu acho que tipo, vai matar político não vai dar guerra, porque tem um montão de político que já foi morto, invadir o país, né, dizendo assim, que nem foi o caso que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que foi a invasão da Polônia. Hoje em dia a Rússia está invadindo a Ucrânia, dizendo assim, e não começou uma Terceira Guerra Mundial. Mas o que eu acho que poderia começar é se todo mundo está explodindo uma bomba nuclear. Acho que sem uma bomba nuclear não vai começar tipo, uma guerra de larga escala. Só que isso seria pra ambos os lados, porque, tipo, teria a chance de começar, só que ao mesmo tempo não, por causa que ia botar muito medo na população. Porque, tipo... Que nem Einstein disse, né? Que daí... É, Uma vez perguntaram pro Einstein como é que ele achava que ia ser a Terceira Guerra Mundial, e ele disse que a terceira ele não sabia, mas a quarta seria a base pedrada e graveto. Porque não ia ter sobrado nada depois da terceira. porque, tipo, ia ter muita gente que ia desertar. Ó, o inimigo tem uma bomba nuclear, quem que ia querer ir lutar? É. Porque a qualquer momento Não, a guerra Trump. podia acabar. O Trump queria lutar. Não, sim, político sim, porque ele não iria pra guerra, né? Mas, tipo, pensa o soldadinho aleatório. O cara não ia querer ir lá, mano. Não que ele, não Só que ele teria uma coisa, escolha, tu né? pega, por exemplo, hoje em dia, o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, ele tá lutando. Ele tá lutando, daí, tipo... É legal de ver essa relação também, de como que a política vai se entrelaçar num caso de guerra. Porque um caso de guerra é se esperar que, tipo, antigamente, por exemplo, quem que era a autoridade máxima num lugar? O rei, general? O rei. Imperador. Quem que era a pessoa que ia comandando o exército quando entrava numa batalha? Tipo, O rei? o rei, tipo assim, naquela época a política ela entrava junto na guerra, né? Tem diversas histórias, a gente pode pegar Rei Ricardo, o Ricardo Coração do Leão, né? Podemos pegar o sultão lá, o Saladino, né? Saladino era o sultão do Egito, né? Dá pra gente pegar muitas pessoas assim nesse mesmo nível que, tipo, elas eram o rei, a autoridade máxima política, só que elas tinham esse cargo, elas tinham que prestar deveres em caso de guerra, né? Porque tu vai ver também a Idade Média, que são dos burgos, né? As pessoas que eram a nobreza eram geralmente cavaleiros. Eles tinham essa questão de um dever militar, quase que. E hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, os presidentes atrás lá de uma mesa com um botão vermelho. E daí a gente tem o Zelensky, né, o presidente da Rússia, que ele tá lá lutando. Né, tá enfardado, com arma, e tá dando tiro, tipo. Por que vocês acham que isso parou de, tipo, ser uma coisa comum? Se tornou uma coisa rara de ver? Eu acho porque o poder ele se tornou mais grande e mais concentrado em uma minoria. Aí eles poderiam, por exemplo, ordenar mais facilmente que outras pessoas lutem por elas, para chegar em um certo objetivo. Tipo, antigamente a pessoa não tinha tanto poder concentrado nela, então ela ainda precisava fazer coisa para que os outros reconhecessem ela como líder, alguma coisa assim. Isso, exato. Eu também acho que houve muita divisão do poder, porque antes o rei ele tinha, tipo, ele comandava, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Hoje em dia, em relação ao presidente, ele tem, tipo, um general de guerra, ele tem um cara que faz isso, um cara que faz aquilo, ele não precisa ser o cara que sabe fazer tudo. Então ele pode ser o cara que fica atrás quando tem alguém mandando no lugar dele, nessa questão. Mas fala a verdade, é muito mais legal se a gente tivesse um presidente que fosse tipo um Leônidas, tá ligado? Pô, um rei? Brasileiros!
Qual são a sua profissão? O que os brasileiros iam gritar nessa situação? Desempregados. Nossa, essa foi muita. Essa foi boa, essa foi boa. O Brasil, o segundo maior país com jovens desempregados. Os jovens nem. Nossa, isso daí dá até uma vergonha de ouvir. Colocar esses jovens pra trabalhar no exército. O que você acha? Não aguentava metade, pô. Porque hoje em dia falando Qual que é o primeiro país com maior jovens desempregados? África do Sul. África do Sul? Ah, África do Sul é um país grande? Eu não me lembro. Até que é um paísinho grande. Eu vou chutar que ela é um pouquinho maior que a Espanha. Tipo, em questão de território. Saberia a população dela, mais ou menos? Não menor deve que ser do muita Brasil, se não me gente. engano. Ah. Ou talvez é maior que o do Brasil, não lembro mesmo. Acredito que não. Mas voltando ao assunto, né, sobre guerra, vamos dizer assim, a última questão que faltava, assim, falando mais ou menos voltado para as entrevistas, era falar o que veio de bom da guerra. Não necessariamente veio de bom, o que veio de tipo inovação, evolução para tecnologia, para mercado, para política, para economia, assim, as guerras proporcionaram, né? Porque é fácil a gente pegar e ver muita tecnologia, porque a maioria dos veículos que a gente tem hoje em dia foram impulsionados pela indústria da guerra. A maioria dos... acho que era... Tem ali uma marca alemã, eu não sei se é a Volkswagen, acho que não é a Volkswagen, mas tem uma marca alemã que eu sei que fazia tanques de guerra para os nazistas, por exemplo. Então, a gente vê que a tecnologia ela veio bastante por causa da guerra. Aí o rádio, também, comunicação, veio bastante por causa da guerra. Rádio, GPS, tudo essa questão Tudo de relacionado à satélite. tecnologia, né? Basicamente toda a tecnologia. Né? Nossos computadores, cara. Você pega que a computação avançou bastante por causa, por exemplo, Alan Turing, né? Que criou um computador para decifrar os códigos nazistas. Então, tudo que a gente tem em tecnologia hoje em dia é impulsionado pela guerra. Mais alguma coisa que a guerra, tipo, beneficiou, vamos dizer assim, a humanidade? cara, eu ia falar meios de transportes, mas se você for pra ver, se encaixa na tecnologia mesmo, né? Não, mas a gente pode pensar nas rotas daí, talvez, também. Porque pensa que os conflitos, eles mudam bastante a rota como as coisas acontecem. Tanto que agora, né, hoje em dia a gente não tem quase conflitos armados, né? Hoje em dia, se não me engano, existem apenas 7 conflitos armados acontecendo no mundo. E relativamente falando, é pouco comparado a outras épocas da humanidade, né? Que tinha conflito a cada 2 cidades estavam bloqueando. Hoje em dia a gente tem a guerra da Ucrânia, a gente tem a guerra tem um país africano também que está acontecendo guerra, uma guerra civil. Não vou lembrar o nome, tem outras 5 acontecendo atualmente no planeta Terra. Mas você vê que mais parte da guerra hoje em dia é geopolítica e as rotas elas vão mudando. Por exemplo, tem o canal do Panamá, que ele é quase inteiro controlado pelos Estados Unidos. Hoje pertence ao Panamá, mas os Estados Unidos mandam lá quase. E daí você vê que a China está criando, né, um novo canal, né, na Nicarágua, né? As rotas elas vão mudando por causa de conflitos ou possíveis conflitos. Só da ameaça já muda. Ariel. A maneira de fazer as coisas muda por causa da possibilidade da guerra, né? A comida, né, falar, dizendo assim, a Nutella. Vocês conhecem a história da Nutella? Não. Não. A Nutella, ela só existiu por causa da Segunda Guerra Mundial, porque o cara que fazia, né, o creme de chocolate lá, eu não lembro de onde ele era. Ele não era da Alemanha, era de um outro país ali perto. Só que daí o Hitler barrou a exportação de vários produtos de chocolate, ficou muito caro. Aí o cara, em vez de usar chocolate, começou a usar creme de avelã. E daí acontece que as pessoas gostaram e aí surgiu a Nutella. Que massa. A Nutella surgiu por causa do Hitler. Sem o Hitler nós não teríamos Nutella. É interessante pensar essas relações. Mas eu tava esperando alguém dizendo pra quem vai
quer dizer, eu ia dizer da medicina, né? Que a medicina avançou bastante por causa das guerras. Mas também é relacionado com a tecnologia, se tu for para pensar. É avançado, é tecnologia, mas tipo, vamos dizer, vamos colocar mais para um lado de seringas, a coisa da higienização das coisas, soros, né? Quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem, acho que é o nome. Acho que é o nome, Até o Último Homem. Que é o Soldado Doss, né? Mike Ross. Soldado Que Ross. ele tem aquelas ampolas, ou aquelas mini seringas com morfina. Que daí tu vê que avançou bastante essa parte da química. Nosso professor Eduardo sempre falando que a Segunda Guerra Mundial trouxe bastante química pro mundo, né? Gás mostarda, ácidos, um montão de coisa, bem legal. E também, não podemos esquecer da nosso querido Fat Man e nosso querido Little Boy. As duas maiores armas de destruição em massa, resultantes de química e física juntas, um esforço em conjunto, as mentes mais brilhantes. Você vê que a guerra, ela meio que faz as coisas surgirem, porque tem uma frase, eu não sei de quem que é, não vou lembrar, que fala que era dois cientistas conversando, não lembro de quem que era a conversa, mas um pergunta pro outro, acho que era justamente sobre a bomba nuclear, e um dos cientistas ele pega e pede, se a bomba nuclear for uma hipótese que é possível pra gente fazer, você acha que os humanos realmente vão fazer? E daí o outro cientista ele pega, acho que foi lá no laboratório de Los Alamos essa conversa, tá? No laboratório onde o Oppenheimer veio. Mas que daí acho que é o Oppenheimer veio de Los Alamos, né? Não sei. Mas O Einstein e mais um outro, né? Mas daí o outro cientista pegou e falou que se algo é possível de ser feito pela humanidade, então ele se torna inevitável. Porque os seres humanos, quando eles estão numa situação que eles precisam, eles pegam qualquer meio que for e fazem o que for preciso pra, tipo... E a guerra é mais ou menos um jeito de a gente provar isso, porque... se é possível de eu resolver... eu tô querendo um lugar, e daí eu não consegui resolver no diálogo. Se é possível entrar em guerra, vai entrar numa guerra pra conseguir o que quer, né? Só voltando àquilo que tu falou, que tu acha que aquela frase que tu disse sobre a guerra fazer várias coisas surgirem, serem feitas, serem criadas, eu não acho que seja a guerra que faça isso acontecer, mas a guerra acelera esse processo de criação. Eu acho que, tipo, mesmo se a gente não tivesse tido essas guerras, a gente mesmo assim ia ter as bombas hoje em dia. Talvez não hoje em dia, né? Não teria sido acelerado esse processo. Igual foi da Guerra Fria, que eles fizeram muitas coisas em um curto período de tempo. Então, tipo, a guerra acelera isso. É como se fosse uma competição, no caso foi, né? Da Guerra Fria. Também teve a corrida armamentista, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética, que tu vê que eles não estavam se guerreando, mas estavam aumentando arma e não parava mais. Mas esses são os três tópicos, né, que eu tenho nas entrevistas. Alguém aí tem alguma coisa que a gente poderia fazer para concluir a guerra? Vamos dizer assim, agora chegando na conclusão de uma redação, né? Conclusão, nosso texto dissertativo aqui, que é esse podcast. Como que a gente poderia concluir a guerra, dizendo assim, que se ela é uma coisa, entre aspas, benéfica para a comunidade, maléfica, é alguma coisa que... Como vocês colocariam a guerra? Eu acho que, assim como o Milton falou na entrevista dele, a guerra pode ser uma maneira estúpida de lidar com as coisas. Então, eu acho que é uma coisa maléfica, mas mesmo que traga avanços para a humanidade, talvez não sejam avanços muito necessários. Claro que, por exemplo, a medicina foi muito útil e necessária para a humanidade,
Mas pra que você vai precisar de uma bomba nuclear se não pra uma guerra? Eu não acho que seja um avanço muito bom Só que, Pedrinho, pra humanidade. você que falou ali da medicina, né? Você acha que, tipo, as inovações que a guerra traz vale a pena o preço que ela paga? Dizendo assim, eu imagino a questão da medicina, né? A medicina avançou muito por causa da Segunda Guerra Mundial. Ó. Questão de antibióticos, vacinas, morfina, anestesia, né? Vamos dizer que tudo isso, do mesmo modo que se não tivesse nenhuma doença, a gente não teria o remédio para ela, sem uma guerra a gente não teria as precauções que a gente precisa para evitar ou amenizar o estrago que uma futura pode causar. Assim, o certo seria não entrar em guerra, né, em nenhum momento, mas a gente sabe que isso é inevitável. E parando pra pensar, a bomba ela até pode ser útil pelo conhecimento, né? De como é capaz de criar uma explosão tão absurda daquele tamanho através da tecnologia que foi desenvolvida na guerra, né? Então eu acho que a guerra é sim uma coisa maléfica, mas ela, querendo ou não, sempre vai trazer alguma coisa boa de avanço para a humanidade. Eu concordo com a opinião do Armando, que ele disse que é boa e é maléfica ao mesmo tempo, só que eu acho que é mais pro lado da é mais maléfico do que é bom, porque se for parar pra pensar o tanto de O gente preço que se pagar é muito morreu, grande. tanto de gente teve que Na minha morrer opinião, pra tipo, avançar a tecnologia. Na minha opinião, tipo, a guerra é que nem... É quase nem um filme, tá ligado? Ele vai crescendo, né, ali, vamos dizer, antes da guerra explodir. Vamos dizer assim, vou pegar a normalmente os Estados Unidos ou a corrida espacial, né? Daí, enquanto ele ainda tá ali, ele vai trazendo... Tipo, ele não faz nenhum mal, por enquanto. Tipo, enquanto ele é benigno. Porque, por exemplo, a gente vê que a tecnologia avança, um montão de coisa. Só que no momento que estoura o estopim, né? Aí ele se torna maligno e daí ele precisa ser acabado, né? Eu penso mais isso. Precisa ser arrancado fora. Mas acho que é isso. Ficou uma conclusão legal. Então, algum acréscimo final? Algumas últimas falas? Tudo de boa. Então, tá bom. Então, esse foi o nosso podcast. Tomara que vocês tenham gostado. Assistam os podcasts das outras pessoas, dos outros grupos, né? Tem muitos temas legais. Tem artes, economia, um salve pros guri da Econoeste ali. Tem política, arquitetura, muito show de bola. E esperamos que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando. Não sabemos se futuros trabalhos serão postados aqui nesse canal. Espero que sim, espero que a gente continue postando mais coisas para vocês verem. E caso vocês tenham a oportunidade, acessem o material do SAS para ver esse itinerário, busquem assim, esse conhecimento sobre a história, sobre todo essa bagagem que isso traz para a gente de conhecimento, né? Uma vez, o sábio disse, né, que aqueles que não conhecem o seu passado estão fadados a repeti-lo, né? Então é muito bom você conhecer a história, você saber como ela influencia a dinâmica do nosso mundo. E é isso, basicamente. Valeu!